Olá, futuro bioengenheiros! Estamos começando nosso primeiro episódio da websérie Conhecendo as Universidades com a FENEB. Hoje o episódio é com o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou o Léo, sou da diretoria de eventos e irei mediar o app de hoje, com a vice e futura coordenadora do curso, professora mestre Simone Bols. Oi, Olá, Léo. professora, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Espero que eu possa ajudar vocês aí nessas perguntas. Bom, a atual coordenadora do curso é a professora doutora Elis Regina Duarte, mas como a gente está tendo uma transição, né, da coordenação, a gente trouxe a professora Simone. Bom, professora, fala um pouco sobre você. Então, aproveitando, né, Léo, eu sou vice da professora Elis e no dia 1º, agora de julho, a gente vai fazer uma transição. Eu tenho a função de PRAE, né, dos estágios, então ela vai ficar como PRAE e eu fico como coordenadora. A gente vai trocar de funções, né, para que cada um possa agregar aí os seus conhecimentos aí ao longo do curso. Então, assim, na UTF-PR, na verdade, eu entrei no Cefet, né, isso em 1996. Então, a gente tinha 4, 5 cursos técnicos só, é uma realidade, assim, totalmente diferente, dá para imaginar que nesses quase 25 anos aí, tudo mudou, né, não foi muito, foi tudo. Então, é muito gratificante a gente acompanhar desde os primeiros anos, né, o Cefet se transformando em UTF-PR, o surgimento de novos cursos, como a engenharia, né, em que eu trabalho e que a gente está como tema hoje aqui. Então, foi um período, assim, uma evolução muito rápida, fantástica. Eu, na verdade, acabei crescendo dentro do Cefet, né, da UTF-PR também, porque eu entrei com 23 anos, que eu considero hoje uma idade, assim, né, relativamente nova, né, recém-formada, eu entrei no Cefet e tô lá até hoje e vou me aposentar lá também, né. Então, assim, o surgimento desse curso, para mim, especificamente, é uma coisa, assim, fantástica, né? A rapidez, o dinamismo com que isso aconteceu ao longo desses 25 anos é uma coisa que me surpreendeu bastante. E hoje eu falo, assim, com bastante alegria, bastante satisfação, e é um desafio muito grande também. Eu sou farmacêutica bioquímica, né? E a minha pós-graduação foi na área de alimentos, né? Então, a gente está tendo que ter um dinamismo muito grande na assimilação de conteúdos aí, né? De conceitos, de inovações, para a gente acompanhar essa evolução aí da universidade, dos cursos, do departamento e as demandas aí que a gente está recebendo no dia a dia. Legal. Professora, bom, vamos começar com as perguntas aqui com a entrevista. E você comentou, né, do Cefet e tudo mais. Isso. Então, a primeira pergunta até é como foi fundado e por que escolhendo o curso, né, para esse campus. Quando que o curso foi fundado e por que escolheram esse campus? Então, na verdade, Léo, assim, eu venho de um departamento que trabalhava primeiro como técnico em alimentos, né, que foi, assim, o meu curso de origem. Em 96 eu fiz o teste seletivo para ser professora dos cursos técnicos de alimentos. Na sequência, eu fiz o concurso, depois veio o curso de tecnologia em alimentos, que, como uma característica dos cursos de tecnologia, eles são cursos dinâmicos, eles são cursos que eles preparam em um período de tempo um número X de profissionais para atender demandas que às vezes são dinâmicas também. Elas são, não vou dizer passageiras, mas elas atendem, elas cumprem, né, aquele papel e elas podem dar vez para outros cursos. Então, em determinado momento, a gente entendeu que o curso de tecnologia em alimentos, ele tinha cumprido seu papel muito bem, né, na região, e que a gente podia, quem sabe, diversificar para áreas assim contemporâneas e que inclusive inclui, né, muita coisa de alimentos também, que a gente tem dentro do curso também os ramos aí das análises, dos bioprocessamentos
dentro da área de alimentos. Então, foram várias discussões, várias possibilidades que surgiram. Foram analisados também os profissionais, né, que a gente já tinha, a pós-graduação de cada um desses profissionais, a aptidão de cada um deles, e a gente entendeu que um curso que seria bastante interessante para a região, para o país, né, seria um curso de engenharia, né, de biotecnologia e bioprocessamento. E foi, na verdade, uma aventura, né, abrir um curso novo é uma aventura, ainda mais quando você tem, assim, uma adaptação de profissionais que já existem, né, você conta com um quadro e esse quadro vai se adaptando. Mas essa aventura aí tá dando certo, e a gente está observando que esse é um profissional que pode atuar em várias áreas diferentes e que o mercado está pedindo, né? E tem várias áreas da sociedade, da área da indústria, que requisitam os conhecimentos que entram na formação desse profissional. Os nossos primeiros calouros, eles entraram em 2017, tá? E a gente sempre esteve vinculado, então, ao antigo Departamento de Alimentos, hoje o Departamento de Engenharia, de Biotecnologia e Bioprocessamento, né? Então, também foi feita uma adaptação, tá? Mas, então, em 2017, nós tivemos a entrada dos nossos primeiros calouros, né? Que serão, provavelmente, nossos primeiros formandos aí. Legal, professor. E há uma dúvida agora, quais são os métodos, né, do ingresso e quantas vagas que são ofertadas para ingressar no curso? Então, as nossas entradas, né, do sistema UTF-PR, ele é pela classificação do Enem, né, e entrada pelo SISU. O período aí médio de formação, né, desse profissional é de 5 anos, ele é semestral, né, então nós, a princípio, digamos, numa situação normal, né, fora de pandemia, fora de isolamento, nós temos aí 2 semestres, né, a cada ano, literalmente, né, academicamente falando. O turno que ele é ofertado é integral, né, em se tratando de engenharia, a demanda de carga horária, ele é o do turno integral, né, e as vagas, elas oscilam um pouco no sentido de que, também, dependendo de disciplinas, né, mais para frente, mas aí a gente tem entrada de 40 a 50 alunos a cada período, né, também considerando aí um período de normalidade, um período presencial, tudo que a gente vai apresentar aqui, vai falar e responder, visando uma normalidade, né? Que a gente está passando por um período bastante atípico, então algumas coisas estão atípicas também, tá? Uhum. E o professor, que nem você comentou que o tempo de formação é de 5 anos e é semestral, é isso? E Isso. qual turno é ofertado? Então, como eu falei, acho que passou batido aí, mas ele é um turno integral, né? Engenharias, né, normalmente são transcorridas aí em turno integral, né? Então, principalmente o matutino, né, e o vespertino, né? Então, as disciplinas, estágio, trabalho de conclusão, as pesquisas, extensão, normalmente são distribuídas assim nesse período. E, professora, quem for entrar, né, precisa ter afinidade, assim, com quais áreas? Então, assim, a gente tem várias áreas, né, distintas dentro do curso. Eu acho um curso bastante amplo, né, em diversidade de áreas. Mas, assim, falando assim com um olhar mais crítico, né, eu acho que as químicas são bastante importantes, né, eu vou chamar um pouquinho aqui para a química orgânica, né, a partir de cálculos, né, vamos chamar de matemática, né, mas elas não têm essa denominação ao longo do curso, elas têm os diferentes cálculos, por exemplo, física, né, as noções de física também, bioquímica, né, que daí já seria uma área, né, específica, mas nós temos também, por exemplo, a área de gestão, né, então ela dentro do nosso curso, a gente contempla também a gestão, porque se a gente pensar em engenharias, né, em desenvolvimento, em processamento,
Normalmente a gente trabalha em equipe, a gente trabalha com funcionários, a gente trabalha com chefes, né? E também com produção. E tudo isso envolve gerir, né? Envolve gestão. Então não dá para a gente dizer assim só, né, as químicas, matemática e física, mas a gente precisa chamar a atenção também dessa parte de gestão, né, que acaba sendo forte, né, e indispensável, e às vezes a gente esquece de mencionar, de comentar, né, então nós temos também contemplado aí dentro das disciplinas a parte de gestão. O curso ele é bem multidisciplinar, né? E cada um Exatamente. puxa um outro, assim, trabalham bem juntos, Isso. né? A gente acaba puxando assim para o que a gente tem mais aptidão, para o que a gente gosta, para o que a gente se encanta. Eu noto que cada professor, assim, dentro do nosso departamento, a gente tem encantamentos, né? Então, aquilo que faz os olhos brilharem, né? Então, cada um de nós, assim, eu acho que é bastante diverso, né? Fala com um olhar, né? Brilhante, digamos assim, de diferentes áreas. Isso acontece muito com os alunos. Eu percebo isso muito nos alunos, aquele aluno que adora a área de gestão, aquele outro que gosta de ficar mais em silêncio no laboratório, né, afundado ali em pesquisa, e isso vai surgindo ao longo do curso e vai criando um perfil, né, não só acadêmico, mas profissional, que se consolida aí com o estágio e com o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso. Aí fecha, aí ele consegue se conhecer, né? E a partir das disciplinas e dos professores, a gente guia, né? Tenta guiar esses alunos para eles despertarem aí a qual área que ele vai seguir dentro dessa vasta, né, oferta de opções. Sim, e professora, por ter nessa amplos caminhos e tudo mais, e quando a gente estava fazendo o levantamento aqui das universidades e dos cursos, né, confiram os próximos episódios aí também, turma, a gente viu que cada curso parece que tem uma especialidade, uma afinidade. Qual que é a afinidade, especialidade do curso aí na UTF-PR Ponta Grossa? Então, eu acho assim que se você buscasse teoricamente uma coisa oficial, eu acho improvável que você encontre, posso estar enganada. Mas Uhum. como a gente acaba construindo o curso a partir dos profissionais que estão inseridos nesse curso, uma vez que a gente já estava lá, a gente tem professores novos também, a gente acaba dando certas características a esse curso, dependendo das nossas aptidões, das nossas tendências. Então, dentro das diferentes áreas, eu acho que alguns ramos da área alimentícia é bem forte. Tá? Eu não vou dizer assim que é tão forte a ponto da gente falar que é uma especialidade, tá? Eu acho que eu estaria, assim, sendo infiel à realidade. Mas a gente percebe, né, que a área de alimentos, a área de bebidas, a área de fermentações também, voltadas ou não, né, para a área alimentícia, é bem forte. Uma segunda área que eu ia colocar aqui também, que no momento eu percebo que está bem ativa, é justamente a área de fermentações, né? Não só vinculada a alimentos, né? Mas eu acho que tem um potencial bastante grande, né? Um número assim de envolvidos significativo. Mas só enquanto eu estava falando isso para você, eu fui pensando em outras áreas, né? E lembrando de X, Y, e então eu não gostaria de deixar assim uma especialidade, né? Mas eu gostaria de deixar assim áreas, né? Que Uhum. dentro dessas opções aí ganham um certo destaque, né? Então Que seria mais ou menos. você já tinha comentado, né, que acabou sendo, né, o curso foi fundado aí, né, abriu e acabou, né, tendo uma herança, né, do técnico Herança. de alimentos e tudo mais, Do né? tecnólogo, né? Das tecnologias de alimentos. Então aí não tinha muito como fugir, né, desse aí. Então, mas a gente poderia dizer assim, então que uma área assim, para quem gosta mais dessa trabalhar numa empresa alimentícia, a UTF seria uma escolha excelente, então. Eu creio que sim. E agora, quando você falou assim, área alimentícia, vamos pensar assim, não em processamento do alimento propriamente, mas a gente Aham. tem, por exemplo, parceria com empresas que trabalham com insumos, né? Que indiretamente vão chegar, né? Ali no nicho alimentício, né?
mas são vias indiretas, né? São ruazinhas estreitas, não avenidas, mas que vão dar no mesmo lugar, né? Então, a gente precisa de profissionais também nessas subdivisões que acabam, muitas vezes, chegando na produção, né, e processamento de alimentos, né? Ok. E professora, mudando um pouco agora, né, levando um pouco mais, tirando da matriz, né, curricular, tem Sim. projetos de extensão, IC, equipes de competição para desenvolvimento extracurricular no campus? Sim. Então, a gente tem vários projetos de extensão. Normalmente, os projetos eles têm um período, né, em que eles ocorrem. Existem também projetos, digamos, perenes, né, mas existem projetos também vamos dizer, de médio prazo, 1 ano, 2 anos, em que eles têm uma proposta, né, de estender a comunidade, e essa proposta se cumpre e novos projetos vão surgindo. Então, isso é bem dinâmico também, tá? Da mesma forma, a iniciação científica, né? Ela vem com hipóteses, com propostas, que também vão se cumprindo, né, ao longo aí dos períodos, né, dos anos, e vão dando vez para outras propostas. Às vezes até uma proposta originada de uma proposta anterior, né? Você encontra uma nova hipótese, uma nova teoria dentro de uma iniciação científica e propõe, então, uma continuidade daquele processo, provavelmente com novos alunos, né? Para que isso chegue a maior número de acadêmicos, né? Possível. A gente tem as equipes de competição também, né? E também dá para a gente também destacar, por exemplo, as empresas júnior, né? A gente tem empresa júnior também, que trabalha com várias situações diferentes aí, né? Desde prática, desde a parte de gestão. Então, são várias situações possíveis, né? Para que o desenvolvimento extracurricular do aluno, né, do acadêmico, seja contemplado, né? Cada um aí visualizando aonde se entende melhor, né? Se possui maior aptidão, né? E assim eles conseguem se conhecendo. Eu percebo também que às vezes o aluno sai de uma extensão, por exemplo, e passa para uma IC, depois ele vai para a empresa júnior. Existe uma rotatividade dessas ações, o que é bem legal, né? Porque você acaba desenvolvendo várias habilidades ali e não apenas uma escolha, né? Uma habilidade mais específica. Falando sobre isso até, professora, sobre habilidades, né, que você Sim, comentou agora, a UTF incentiva bastante, assim, o desenvolvimento dessas soft skills, assim, ela dá bastante apoio também para isso? totalmente. Desde o que eu já citei aqui, de extensão, iniciação científica, as equipes de competição, a empresa júnior, o aluno só consegue estar inserido, né, para começar que muitos deles têm mecanismos de seleção entre os próprios alunos, né, claro, com o apoio dos docentes. Aí, nesses mecanismos de seleção, já existe uma necessidade de você demonstrar as suas habilidades, né? Você não evolui se você não despertar em você e não conseguir demonstrar, né, nesse processo seletivo, as habilidades ali que são necessárias para desenvolvimento dessas atividades, né? Se a gente for pensar num exemplo super simples, né, a organização de eventos científicos, né, uma semana acadêmica, que a princípio é uma coisa que ela é periódica, sempre tem, mas a cada equipe, né, que se monta de alunos para eles mesmos, né, organizarem esses eventos, existe uma necessidade muito grande de desenvolvimento ou de demonstração dessas habilidades. Sem isso não se faz, sem isso não se monta, sem isso um acadêmico ele não consegue, por exemplo, coordenar uma equipe. Sem isso não existe, por exemplo, como agendar, né, fazer uma logística desses eventos, seja no presencial, seja online, né? Porque o último evento nosso foi online e ele demanda de uma organização, às vezes até mais complexa. E isso é feito basicamente pelos alunos. Então, eles são, na verdade, não é nem incentiva, eles obrigam, né? Nós obrigamos os alunos
a desenvolver ou mostrar as suas habilidades. Elas não precisam ser iguais, né? Nós somos muito diferentes, então, como eu falei no início, existem os alunos que são mais introvertidos, vamos dizer assim, academicamente, né? Mas têm habilidades bastante intensas no sentido de execução de tarefas de introspecção, né? E aquele que já tem mais dinamismo com um número maior de pessoas, ele vai acabar desenvolvendo ou demonstrando mais essas habilidades. Mas de uma forma ou de outra, todos temos, né, essas habilidades e elas vão ter que aparecer. Elas vão surgir até aí o final do curso. Não tem muito como fugir disso. Não, legal ouvir isso, né? Porque é muito importante nessas soft skills hoje em dia, e é muito Sim. legal ouvir que a UTF ela incentiva e tem várias, né, como você falou, semana acadêmica, acho que centro acadêmico, né, empresas juniores, extensão e tudo mais que ela possa desenvolver, né? A gente pode citar um exemplo muito simples que aconteceu agora, segunda-feira, que foi a recepção de calouros. Então, a recepção de calouros, ela conta com a coordenação, os professores, mas ela nem brutamente falando, ela é organizada pelos alunos, e isso demanda logística, demanda, inclusive, gestão, né, porque alguém coordena e alguém passa as atividades, delega, né, atividades para outras pessoas, e isso requer essas habilidades, você não consegue executar isso sem a demonstração, né, o uso dessas habilidades. Viu, professora, uma dúvida também, muitos alunos acabam entrando e gostam de fazer dupla diplomação, né? A Sim, UTF tem programa de dupla diplomação? a gente tem programa de dupla diplomação, né, eu acredito que mais significativamente com a França, e os nossos alunos, né, de EBB, podem também fazer, participar, né, dessa seleção, né, cumprindo os requisitos, né, atingindo os objetivos, né, de classificação, eles podem estar participando, sim, dessa dupla diplomação. Isso é periódico, ele tem uma agenda, digamos assim, né, ele é agendado, isso é um período específico, né, do ano, em que são abertas essas inscrições, e eles seguindo esses passos, eles podem participar, sim, da dupla diplomação. E falando também agora sobre parcerias, né? A UTF tem conexão e parcerias com empresas ao redor, ali nos campos gerais? Sim. Nosso departamento ali tem várias empresas que nos procuram ou que são procuradas, né, por nós. Então, há uma requisição grande de alunos para desenvolver projetos, né, dentro dessas empresas. Existe a possibilidade, por exemplo, desse projeto ser desenvolvido dentro de um contrato de estágio, tá? É bem comum. Então, o aluno é estagiário, né, de uma empresa X, e ele, dentro das atividades propostas, ele vai desenvolver um projeto. Então, isso é uma coisa comum, né, no nosso departamento, aí no nosso curso, que esses alunos estejam envolvidos, né, dentro dessas parcerias com empresas aqui, principalmente da região, né. Isso tem, hoje eu estou, né, eu estou dentro da área de estágios e acaba tendo uma relação, né, de parceria, eu tenho observado um crescimento disso, né? Então, essa manutenção de estagiários, né, de alunos nossos dentro das empresas, e a solicitação de, não só de renovação, mas de um número maior de alunos para estar trabalhando com esse pessoal, com essas empresas, com esses desafios, né? Tem empresas que criam projetos de desafios, né? E editais de desafios aí, e em que os nossos alunos entram, né, participam e têm mostrado, assim, resultados bem legais. Professora, e essa região aí, ela tem demanda para o recém-formado? Tem a nossa região aqui, se a gente pensar mesmo em Ponta Grossa, né, nós temos várias empresas aí que usam os recursos, né, desse tipo de engenheiro, né, e também se a gente ampliar um pouquinho o nosso campo aí, nós temos na região, né, outras empresas aí também contemplando, né, requisitando esse tipo de profissional, né. É um profissional que está
ele está crescendo dentro do mercado de trabalho, né? É uma coisa bem contemporânea. Nesses 2 últimos anos, vamos falar 2, né? Porque não fechou em 2 anos. Mas o ano passado e esse ano, com essa situação aí de pandemia, e alguns assuntos que vieram à tona, houve uma, digamos assim, uma solicitação de certos profissionais, né, em que o engenheiro aí a gente pode citar o nosso engenheiro como um profissional que pode estar atuando em várias situações que antes existiam, mas elas estavam silenciadas, digamos assim. Então, se é uma coisa que eu posso dizer que vê um lado positivo, né, de certas notícias, de certas necessidades de informação, é trazer alguns profissionais que estavam assim mais apagados, digamos assim, para a mídia, mas num sentido bom da palavra. Qual é esse profissional? O que ele faz? O que ele precisa fazer para que a gente tenha as respostas que a gente precisa aí no nosso dia a dia, né? Aí, então a gente começa a acordar para algumas situações. Sim, eu como estudante, né, de bioengenharia, eu percebo isso que desde quando eu entrei, né, que eu entrei em 2017, a gente está tendo, né, uma visibilidade, né, uma vitrine bem maior em relação ao nosso curso. Com Como certeza. professor, a gente viu, né, que tem demanda para o recém-formado, mas na UTF tem programa de pós ou mestrado ou doutorado, já que ele queira seguir ainda nessa linha acadêmica? A gente tem programa de mestrado, né, em biotecnologia e bioprocessamento, são acho que 3 áreas diferentes. Se não me falha a memória, a gente tem um vínculo, né, o TFPR Campus Ponta Grossa, com 2 vizinhos, né? Na verdade, a UTFPR é um sistema, então não são consideradas instituições diferentes, né? Nós temos o mesmo reitor. Então, é uma possibilidade bem legal esse link, né, entre campos diferentes, fechando um quadro docente ideal, principalmente para pós-graduação, né? Você pode ter, por exemplo, um orientador ou disciplinas, né, da pós-graduação com professores de outros campos. Essa é uma questão, assim, que já era facilitada, e se a gente pensar em não presencial, isso acaba tendo uma certa facilitação, né? Claro que nem todo mundo tem a facilidade de assimilar os conteúdos, né, online, mas abrir um pouco o campo, né, no sentido da gente poder estar fazendo essa troca de informação, né, de profissionais diferentes, de campos diferentes, mas é uma coisa que já existia, já era uma prática nossa. Então, sim, a gente tem aí a possibilidade do mestrado, que é uma das áreas possíveis, né, de atuação do nosso engenheiro, não só indústria, não só instituto de pesquisa, mas a área acadêmica também. Legal, é importante isso, né, porque o aluno às vezes está confuso ainda para onde seguir, aí tem um tempo ainda, né, para poder fazer uma pós, mestrado ou doutorado. Bom, professora, por fim, né, chegamos à última pergunta da nossa websérie. Como você vê a importância do bioengenheiro para o mercado de trabalho e para a sociedade? Então, eu acho que eu meio que respondi essa pergunta em outra pergunta, mas eu vejo assim, como eu estou acompanhando esse processo, né, esse processo de evolução aí de cursos, em termos de UTFPR, né, que é a minha experiência dentro da UTFPR, eu posso dizer assim com uma certa segurança, né, que o nosso engenheiro, né, dentro dessa formação proposta, né, pelo nosso departamento, é um engenheiro que foi sendo, vamos dizer assim, lapidado ao longo dos anos, né? Um profissional que foi sendo lapidado para atender demandas bem importantes da nossa sociedade, para atender um mercado, né, de trabalho bem importante, né, que hoje tem uma inserção significativa, né? Então, eu tenho uma certa. Quando a gente surgiu, né, o concurso, as discussões, é lógico que teve muita angústia em torno disso, né? Qual que seria o curso ideal? Como é que a gente vai atender melhor esses alunos? Qual é a inserção de trabalho que eles vão ter, né?
Então, eu posso dizer que hoje eu já tenho essa resposta, claro que não é uma resposta fechada, isso é dinâmico, daqui 3 anos a gente pode ter outro tipo de conversa, e ela pode estar melhor ou pode estar numa situação um pouco diferente, mas eu posso arriscar dizer que esse é um profissional que vai permanecer no mercado, que está sendo requisitado, que tem várias áreas de atuação, então ele pode não, digamos, não ter uma aptidão em determinada área, mas ter um dom, uma aptidão em outra área. Então ele pode se direcionar, né, para diferentes áreas, atendendo aí as demandas, né, da sociedade, as demandas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da indústria, da pesquisa, a área acadêmica. Então, eu posso dizer assim com certa segurança que a nossa resposta foi muito positiva no que diz respeito à inserção desse profissional, né, no mercado de trabalho, na sociedade, a importância dele na nossa vida aí, né? Bom, professora, gostei muito da nossa conversa aqui, poder ouvir um pouco mais sobre a UTF, sobre o curso de bioprocessos que vocês ofertam aí. Achei muito legal, gostei muito da nossa conversa, então queria agradecer a participação de você e deixo aí uma palavra se você quiser falar alguma coisa para o final. Então, eu que agradeço aí, gente. Eu espero que tenha atendido aí, que tenha respondido às necessidades né, da proposta aí. E realmente eu acho que eu conto com uma visão bastante otimista da nossa realidade, do futuro dos nossos acadêmicos, né? Por mais que a gente esteja passando um momento muito difícil, né? O mundo, na verdade, está passando um momento muito difícil. Em pensando no nosso engenheiro, eu tenho uma visão muito otimista, tá? Eu tenho eu tenho um entendimento de que são profissionais que vão ter uma resposta muito legal ao longo aí do curso e dos anos posteriores à sua formação. Bom, é isso aí então, professora, queria agradecer mais uma vez. E é isso, turma, encerramos por hoje nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dê o seu like aí, se inscreva no canal e acompanhe os próximos episódios que a gente vai entrevistar coordenadoras do Brasil todo aí. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada.